Brasil foi perdendo aos poucos a cultura de planejar a médio e longo prazo. A ideia do Ceará 2050 é recuperar essa rotina de discutir e debater as ações para a nossa sociedade, pensar qual Ceará que nós queremos para o futuro. Independentemente de governo, este é um projeto do Estado, entregue aos cearenses pelo governador Camilo Santana e que já está envolvendo todos os setores da sociedade. Conosco aqui o secretário de Planejamento e Gestão do Estado do Ceará, Maia Júnior, e o superintendente do IPANFLOR, Instituto de Planejamento de Fortaleza, Eudoro Santana. Então, doutor Eudoro, há uma parceria aí entre a construção da plataforma Fortaleza 2040 e o Ceará 2050. Queria que o senhor falasse para a gente um pouquinho de como se dá essa troca de experiências, né? Como é que vocês têm colaborado com a construção da plataforma Ceará 2050. Há uma integração e essa ideia ela surgiu ainda na primeira eleição do prefeito Roberto Cláudio, de pensar o desenvolvimento de forma integrada, né? Você quebrar um pouco, tanto que o primeiro plano dele era Fortaleza da cultura, Fortaleza do conhecimento, Fortaleza pacífica, quer dizer, dentro dessa visão de integrar as várias políticas numa visão de um fato de concreto da sociedade. Por exemplo, a violência. Você não resolve violência só com polícia, com armas. Então, isso é um processo. A história está aí com muitas experiências do mundo de reconstrução das grandes metrópoles, nessa perspectiva de diminuir a violência, tornar uma cidade mais pacífica, e aí tem que envolver a cultura, tem que envolver a educação. Tem que envolver o contexto urbano, o meio ambiente. Então, tudo isso contribui, as calçadas. Às vezes a gente pensa que calçada não vale nada. Calçada é uma das ações mais importantes, por exemplo, na reconstrução de Medellín, né, nessa luta contra a violência. Então, isso começou nessa ideia de planejar Fortaleza com a visão mais compartilhada e transversal. E quando veio a campanha do Camilo, essa experiência estava em andamento do Fortaleza 2040, vendo as dificuldades, etc., mas também já tendo um pouco da experiência de como é difícil você implantar uma visão compartilhada numa gestão. Porque todo mundo quer fazer as coisas, tem os problemas emergenciais, a população quer que resolva imediato. E tem que ser feito isso, mas nós não podemos perder de vista essa visão de futuro. E aí foi imaginado os 7 Cearás, que foi o primeiro passo, o plano de governo do governador Camilo Santana, é a visão integrada dos 7 Cearás. Então foi trabalhado nessa tentativa de unir as políticas, de trabalhar de forma transversal. E dentro dessa visão, teve o plano, os 7 Ceará, ele tem um primeiro passo, que era o programa de governo dos 4 anos, tem uma visão também já mais avançada, que você falou do planejamento do Brasil. Na verdade, nós criamos em 88 os instrumentos importantes, além, evidentemente, do orçamento. Foi a lei de diretrizes, né, e o plano plurianual. Mas, infelizmente, nunca no Brasil foi implantado, desde 88, o plano plurianual, ele nunca foi implantado com aquela visão de investir nas áreas mais fragilizadas para diminuir a desigualdade no país, que é a mesma coisa que deveria se repetir aqui. Então, nós, dentro dessa experiência, trabalhamos um pouco essa visão do terceiro foco do 7 Ceará, que era exatamente o planejamento de longo prazo. E quando o Maia assumiu o planejamento, ele tomou isso como base e retomou uma coisa que é fundamental, a equipe está consciente disso, que é ter o foco, né? Para trabalhar um plano dessa natureza, nós temos que ter um foco importante. Evidentemente, esse foco ele vai se desdobrando, mas o foco é diminuir a desigualdade no estado do Ceará, diminuir a miséria do estado do Ceará. Esse é um problema fundamental, porque da mesma maneira que Fortaleza é uma cidade das mais desiguais do país, ou talvez até do mundo, nós temos aí 1 milhão de pessoas vivendo em situação habitacionalmente inadequada, né? 1.080.000 pessoas em várias áreas. Agora, no segundo mandato, depois de estudar, trabalhar tudo isso no Fortaleza 2040, é que nós estamos iniciando em 10 eixos, são as zonas especiais de interesse social, para
requalificar esse território, não só naquela visão do plano diretor do passado, que era fazer a regularização fundiária. Não, nós precisamos primeiro regularizar do ponto de vista urbanístico, porque existe território aqui dentro de Fortaleza que não passa nem um carro. As ruas não dá, uma pessoa dá a colher de café, um pacotinho de café, emprestando o vizinho do outro lado da rua. Tanto é estreito isso aí. Mas não tem condições para ter lugar para botar uma escola, para botar uma creche, para botar um posto de saúde. Então, a requalificação urbanística precisa ser feita. No segundo momento, a requalificação é do ponto de vista da posse daquela propriedade. Mas ainda tem a mais importante, que é da sustentabilidade daquele território. Essa visão micro de um azeite, de uma pequena área, pode ser analisada do ponto de vista da grande visão do Estado. Nós precisamos saber onde é que estão as regiões mais deprimidas, trabalhar essas regiões com a experiência já, vendo tudo que a população já construiu e transformou culturalmente ideias dos antepassados, porque isso é fundamental, é a base fundamental, e foi isso que deu a essas áreas no mundo, na América Latina, que retomaram o seu desenvolvimento. Foi isso, olhar para a história, olhar para a cultura e, a partir daí, projetar o futuro. Secretário, e de que modo nós temos feito isso, né? O Estado do Ceará hoje realiza o PPA, né? O plurianual, né? Então, de que modo a gente tem feito isso na prática e o que o senhor acha que podemos vislumbrar, né? Com relação a isso que o Eudoro falou, mas pensando no Estado do Ceará como um todo, né? A gente pensa hoje um Estado de modo transversal, né? Dentro do governo Camilo Santana, mas como a gente falou no início, existem muitas peculiaridades, regiões mais bem desenvolvidas do que outras. Então, assim, de que modo a gente pode, de repente, sei lá, dividir o Estado ou formar grupos de municípios que estejam próximos territorialmente e próximos também socioeconomicamente, para que esse desenvolvimento, para que um possa puxar o desenvolvimento do outro? Você acha que isso é viável? Olha, o Eudoro, em alguns momentos, ele toca num ponto que é a essência do todo, né? Que é a palavra planejamento, né? Uhum. Todo mundo coloca isso no seu cotidiano, mas na hora de fazer, as pessoas são mais autoritárias, né? Em relação ao destino do planejamento. E são solitárias, né? Porque elas mesmas escolhem a solidão da implantação de um processo de planejamento. E não pode ser assim. Governar é muito difícil, é muito complexo, para a gente tornar ainda mais difícil, né? A primeira coisa que um governo tem é o exercício pleno do fundamento do planejamento. E o planejamento, ele prepara o que deve acontecer para frente. Aí vem um outro momento, é a implementação desse planejamento, que é a gestão pública. E nesses dois momentos é muito importante essa visão que o Eudoro coloca, né, de uma integração, né? As pessoas não percebem que governar bem tem três movimentos para mim, né, no meu juízo. O primeiro, nós precisamos ter crescimento econômico. Eu não vou reduzir desigualdade se eu não crescer a riqueza do Estado. Eu não vou atender essas demandas de expectativas de uma escola melhor, de uma disponibilidade de um sistema de saúde, de uma segurança efetiva, né, de criar oportunidades, se eu não crescer. Então, a palavra crescimento econômico, se a gente hoje for conversar, um secretário de Desenvolvimento Econômico acha que ele é o caminho, isoladamente, e não é. Hoje isso é um cluster que envolve a infraestrutura, que envolve a ciência e tecnologia, né, o capital humano, sobretudo, né, a busca de inovações tecnológicas para aumentar a produtividade, consequentemente a produtividade, a regulação. Como é que o empresário vai botar seus recursos num governo perdulário, num governo que não responde aos contratos, né? Então, as garantias institucionais, a governança, né, a governabilidade. Esses são pontos que, às vezes, as pessoas não vê, mas isso tudo forma, né, um cluster de gestão, como tem um outro cluster extremamente importante, que é o social. Não adianta eu ser rico com a população tão desigual. Então, aí vem um segundo grande desafio, né, dentro dessa visão mais homogênea de se trabalhar o desenvolvimento, né, que é trabalhar as desigualdades. Não dá para você ser governador do Ceará
sem se comprometer com a questão da desigualdade. Nós não podemos conviver com um fosso, com um abismo tão profundo, né, entre classes sociais aqui no estado, como disse o Eudoro. Fortaleza é uma das cidades mais desiguais do mundo. Né? Uma metrópole com quase 3 milhões de habitantes, tão desigual, né? Uma demanda de 1 milhão de moradias. Ontem o governador Camilo citava, né, que está entregando este ano 17 mil moradias. Você imagine se somar com o que a prefeitura faz, bote mais outras 17, bote 40 mil moradias. Nós vamos levar um horizonte de quanto tempo para que as pessoas resolvam um desejo físico, que é o direito de morar bem. Né? Como é que a gente pode ter saúde, ter desenvolvimento com as pessoas sem ter onde morar direito? Né? Então, esses são desafios enormes. E o outro é que a população está a exigir de nós, governantes, uma gestão pública mais efetiva, mais eficiente, transparente, né? Muito transparente. Né? A população quer o zelo do administrador pelo dinheiro público. Se a gente tiver zelo, a gente vai poder fazer muito mais. Né? Agora, essa desinformidade, né, entre as equipes que o professor Eudoro ressalta, isso só gera mais custo. Porque a gente começa a perceber secretarias que às vezes fazem atividade de outras, desnecessariamente. Né? Ou duplamente. Duplamente, né? Então, isso é o grande desafio da mudança da gestão pública. Né? Agora, viu, Maia, você falou numa coisa importantíssima. O foco é diminuir a desigualdade. O governador Camilo tem muita consciência disso. E quando você coloca, a dificuldade é saber dosar. Nós não diminuiremos a desigualdade sem o desenvolvimento econômico, sem gerar riqueza. Isso. Mas, por outro lado, não podemos só pensar em gerar riqueza, aquela coisa de fazer o bolo para depois dividir, que isso não vai acontecer. Então, nós precisamos dosar, investir na infraestrutura. Eu acho que o governador tem feito uma grande coisa. Quando trabalha o problema do porto, do aeroporto, isso é base para o desenvolvimento, mas precisa investir nas capacidades humanas. Por exemplo, um grande projeto de capacitação da população. A população, quando ela é capacitada, essa não é coisa para se adivinhar, não. Essa experiência temos acompanhado em outros países, aqui na América Latina, que conseguiu fazer isso. À medida que a gente capacita a população, você abre horizontes para a população, ela descobre o seu valor, acredita nela, e ela começa a descobrir os seus próprios caminhos. Quer dizer, esse é um caminho e se preparar. Não, e se preparar. Né? E na medida que do outro lado a economia vai se desenvolvendo, as pessoas estão capacitadas para desenvolver etapas que nós estamos caminhando para um futuro que a qualificação da mão de obra é fundamental. Então, se você capacita a população, dá oportunidade, eu acho que nós estamos vivendo um momento rico. Infelizmente, a situação atual do país não permite que a gente tenha esperança para que isso possa dar continuidade, que é a quantidade de jovens que entraram na universidade. Isso é um potencial fantástico que um governo que tem uma visão de futuro, de melhorar a economia, mas melhorar as condições de vida da população, tem um papel fundamental continuar apoiando essa população, porque quanto mais a população estiver capacitada, ela estará consciente para descobrir os seus caminhos. Governo nenhum vai resolver o problema da população, da miséria da população. Tem que ser um trabalho conjunto, conscientizando a própria população. Oferecer as ferramentas necessárias. Né? Você colocou muito bem, né? Eu acho que um dos fatores muito fortes do desenvolvimento do Ceará nesses últimos 30 anos foi a autoestima das pessoas. Né? Sim. Você colocou, você mexer com essa autoestima, com esse senso de pertencimento, esse orgulho de ser cearense, é uma coisa muito forte. E isso acontecendo, né, que não está acontecendo com o Brasil. Né? O Brasil é o contrário, hoje está numa crise. O Ceará hoje, nós temos esperança. Né? Nós estamos vivendo uma sequência de melhorias que ainda temos uma população esperançosa de que esse dia dessa libertação, né, dessas desigualdades vai chegar, né, e a gente unir essa população em torno de projetos, de propostas que possam transformar a vida delas, eu acho que é importantíssimo. A gente vai cativar essas pessoas se a gente souber ouvi-las, né, e entender os problemas delas. E aí eu acho que, para apimentar um pouco aqui a polêmica do nosso debate, que eu acho que é um desafio do 2050,
Eu vivi em governo esses, pelo menos 25 anos, né? Desses últimos 30, né? Você começou esse projeto de transformação lá com o Tasso há 30 anos atrás, e a gente forma um governo, é uma estrutura de classe média, né? E se a gente vai observando no dia a dia, esse foco dessa prioridade, né, nesses mais pobres termina tendo uma neutralidade de agentes públicos que defendem ainda um reverso de continuidade de políticas que não resolvem e não tiram essas pessoas desse fosso. Né? Eu tenho dito muito ao governador Camilo, o próximo governo, nós temos que sentar em cima desse Ceará 2050, identificar esses pontos que nós temos vulnerabilidade forte, e a desigualdade é uma delas, e nós temos que estabelecer uma prioridade, mesmo com as reações de alguns segmentos, sobretudo de servidores públicos, que fazem, eu diria, aquele planejamento comum. E nós vamos, para mudar isso, nós temos que quebrar esses paradigmas, nós temos que tomar uma decisão, isso que o Eudoro falou, essa reurbanização, essa busca de uma formação, essas oportunidades nessas comunidades que estão alijadas desse processo, eu acho que é o grande desafio, porque nós conseguimos dar uma pancada na pobreza. Nós éramos 40% de pobre, hoje somos 10%. Mas esses 10 agora exigem uma dedicação muito especial. Nós temos que cadastrar e uma dessas famílias e apoiá-las nessa transformação. Porque senão nós estamos condenando outra geração de pessoas, né, para um futuro ainda muito desigual. Ciclo, né? Então, eu acho que, muitos dizem isso, né, que governar é estabelecer prioridades. Eu acho que a grande prioridade que o Camilo tem muita consciência, tanto que aprontamos um projeto transitório enquanto chega o 2050, que é o Superação, e o Superação está em cima exatamente disso, de uma grande prioridade do governo, não é a infraestrutura, não é o patrimonialismo, como o Eudoro diz, né? É assegurar à população essa infraestrutura mínima, mas também dar a ela uma condição de vida mais humana, né? Olhar para essas pessoas, eu acho que esse é o maior desafio nosso. Perfeito, a gente vai fazer mais uma pausa agora na nossa conversa, vamos para um rápido intervalo, mas é um instante só. A gente volta daqui a pouquinho com o Ceará 2050. Apoio Cultural Via Direta.